Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Modelagem e Costura lá no Facebook e do canal Liana Ribeiro Modelagem aqui no YouTube. A aula de hoje é a aula 6, usando o método do corte centesimal. E o que eu vou fazer hoje é a saia godê em tamanho natural, porque na aula passada eu fiz com vocês em miniatura. Então hoje eu vou mostrar para vocês em tamanho natural, tá? Então vocês vão ver que é o mesmo passo a passo, mas eu vou dar algumas dicas diferentes aí do que eu já dei lá na aula de miniatura, para não ficar mais do mesmo, Vai ter coisinha diferente aí sim nessa aula. Então, se você quiser adiantar já a aula para o minuto onde eu começo a modelagem, você pode adiantar para o minuto que está aparecendo aí na tela, porque eu ainda quero conversar um pouquinho aí com vocês, mas quem não quiser ouvir esse bate-papo, pode adiantar o vídeo para a execução do trabalho, tá bom? A gente se vê lá na frente. Bom, e para você que quis ficar aqui comigo e ouvir o que eu tenho a dizer, muito obrigada, acho que você tomou uma boa decisão. Bem, eu vou fazer para mim em tamanho real essa saia, porque eu quero fazer um vestido que a saia seja godê, a saia do vestido seja godê. E se eu tiver tecido, ainda quero me aventurar a fazer a manga godê também, tá? Então, mas isso aí vai depender depois no final, se eu tiver tecido suficiente, depois do corte todo, aí eu vou ver o que eu vou fazer com a manga, tá? Se eu vou fazer uma manga simples, ou se eu vou fazer a manga godê. Vamos ver o que vai dar, Bom, então, por que eu vou fazer a saia de 1/4, tá? E eu vou dizer por que eu escolhi, os motivos que me levaram a escolher o godê de 1/4 para esse vestido. Primeiro, porque quando eu comprei o tecido, eu não estava pensando em fazer saia godê. E a saia godê gasta muito tecido, Então, eu não sei se eu vou ter tecido suficiente para um meio godê. Então, por isso que eu vou tentar fazer o godê de 1/4, tá? Segundo motivo que me levou a escolher o godê de 1/4. A brincadeira que eu quero fazer com as listras. Eu comprei um tecido listrado, já mostrei ele aqui no canal, se vocês quiserem ver. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, já escolhi o tecido que eu quero listrado. Já comprei com a intenção de fazer um composê de listras, fazer uma brincadeira mesmo. Um lado com listra na horizontal, outro com listra, na vertical, eu sempre troco, na vertical e outras com listra na horizontal. E aí, quando eu estava olhando o material do corte centesimal, eles mostram como que o godê se comporta num tecido listrado. Tem várias ilustrações lá no livro. E aí, pronto, me encantei. Falei, gente, é isso que eu quero, que eu vou fazer uma brincadeira com as listras sem precisar ficar fazendo recorte na saia. E aí, o tecido, o godê de 1/4, as listras na frente vão ficar assim no viés, enviesadas, e atrás um lado vai ficar na vertical e o outro lado vai ficar na horizontal. Gente, uma doideira de listra aí, mas é exatamente o que eu quero na minha roupa. Eu quero uma bagunça de listras mesmo, cismei com isso e quero fazer assim. Aí depois eu mostro o resultado para vocês como é que ficou. Então, por isso também, por causa dessa brincadeira das listras, que eu quero fazer o godê de 1/4. Mas aí tem um problema, o godê de 1/4, tá? O godê de 1/4 nem sempre cabe na cintura. Desculpa, nem sempre cabe no quadril. Eu apontei pro quadril e falei cintura, Nem sempre o quadril cabe no godê de 1/4. Então, como eu falei na aula da modelagem, o godê de 1/4, ele é muito similar ao evasê, Principalmente se você botar o evasê lá no viés, ele vai dar aquele mesmo movimento, é muito parecido mesmo. Então, o quadril não cabe no godê de 1/4, faz o evasê, Você faz o evasê, não precisa
fica, não coube, né? Simplesmente troca o godê de 1/4 pelo evasê. Só que o evasê não vai dar essa brincadeira de listras aí, né? Então eu tô preocupada com isso, porque eu quero fazer de 1/4 por causa das listras, mas ao mesmo tempo meu quadril é muito largo em relação à minha cintura. Tá? Aí você pergunta, Liana, então você nunca modelou então saia godê de 1/4, né? Vai ser a primeira vez? Olha, que é quase sim. E eu vou explicar por quê que é quase. Porque eu já modelei várias vezes a saia godê de 1/4, mas nunca foi para mim. E quando foi para mim, eu não usei a medida da cintura. Justamente por causa desse medo de não dar no quadril e tal. Meu quadril também era menor. Então o que eu fiz? Eu fiz uma pala até o meio quadril e fiz a medida do godê com base na medida do meio quadril e não da cintura. Aí óbvio que coube, né? Aí coube tranquilamente o godê porque tinha uma costura aqui. Eu fiz uma pala aqui no meio quadril e aí a medida que eu usei para o godê foi a do meio quadril e não da cintura. Então deu, né? Então por isso que é praticamente mesmo a primeira vez que eu modelo para mim, né? Modelo para mim um godê de 1/4 partindo da cintura, né? E não do meio quadril como foi da outra vez. Então eu vou mostrar para vocês que na aula de modelagem eu mostrei como fazer a conferência do quadril para ver se vai caber. Eu tenho alguma esperança que caiba porque eu vou colocar folga de vestibilidade na cintura, eu não vou colocar a medida certinha da minha cintura como se fosse para uma saia. Vai ser um vestido, então eu vou acrescentar folga de vestibilidade na cintura. Então, com isso, eu tenho alguma esperança que caiba o meu quadril. Se não couber, eu não vou fazer o evasê, e sim o meio godê, por causa daquela que eu já falei, né? A brincadeira das listas que tá encasquetada aqui na minha cabeça e eu tenho que fazer. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, não adianta que tirar é difícil, né? Então, eu vou mudar aqui a posição da câmera, né? Na próxima parte eu vou falar sobre a medida da cintura e aí eu mudo a posição da câmera para a gente poder fazer a modelagem, tá bom? Vamos lá! Bom, então falando aí das medidas, né? Você precisa da medida da sua cintura, né? Para fazer o godê. Como eu vou fazer o godê de 1/4, só para conferência, como eu falei na aula de modelagem, você precisa da altura do quadril e a largura do quadril, só para conferir se o molde cabe o seu quadril, né? Não é para na hora da modelagem, não. É só para a conferência do molde, tá bom? Então, a minha cintura, ela é 68 centímetros, bem apertadinha, né? Como eu gosto. Mas para vestido, isso não funciona. Né? Cintura muito apertadinha em vestido, além de ficar desconfortável, fica feio. Então eu vou acrescentar folga de vestibilidade aí na cintura. Então a minha medida, né, bem apertadinha, 68, eu quero colocar mais 4 centímetros aí de folga de vestibilidade. Então 68 mais 4, 72. Então eu tenho que pegar a escala do número 72, referente a cintura 72, isso que eu vou fazer agora. Então, eu tô aqui com a minha escala 72, é a que eu vou usar, e aí você vai usar a sua, tá? Essa questão de colocar folga de vestibilidade ou não vai depender aí do gosto de vocês, né? No meu caso, eu vou acrescentar, né, por conta de ser um vestido, mas aí vocês meçam a cintura do jeito que vocês quiserem e escolham a escala ideal aí para vocês, né? Que vocês sabem que o resto é tudo igual. E é importante também ter um esquadro e, como eu vou fazer em tamanho natural, uma régua longa. Então, esse esquadro aqui é bem grandão, então vai me facilitar nisso, né? Ele não é muito confortável para trabalhar, não, mas ele é bom nesse sentido, né? Que ele é bem grande e é um ótimo esquadro.
Então vamos lá, é com isso que eu vou trabalhar hoje e aí a gente vai fazer a nossa modelagem agora. Bom, então vamos lá, vamos iniciar, né, fazendo o nosso esquadro, tá? Vou fazer aqui o esquadro, eu vou deixar um espacinho aqui, não vou usar a margem do papel, porque se der tudo certo, o quadril couber, eu vou acrescentar a margem de costura aqui, né? Então vamos lá. Vou fazer aqui o meu esquadro. E é óbvio que eu vou ter que colar muito papel aqui, porque esse papel é estreito, né? O comprimento dele é bem grande, que é um rolo, mas aqui na largura ele é estreito. Então eu vou precisar colar papel aí. Aí vocês viram que pro godê de 1/4, a gente tinha que colocar 126 unidades da cintura, lembra? Então é isso que eu vou fazer aqui na minha. Lá eu fiz na miniatura, aqui eu vou fazer no natural, no tamanho real, mas é a mesma coisa. São 126 unidades, é maior do que a minha escala, então vou marcar aqui 50. Marquei aqui 50. Vou marcar mais 50 para fazer 100. E aí eu vou botar mais os 26 aqui. Então, para a cintura deu. Para a cintura deu. Não sei se para o quadril vai dar. Depois eu tenho que medir aqui. Então, aqui é que é o final da minha cintura, tá? Eu tô marcando a cintura por enquanto. Aqui embaixo, a mesma coisa, olha. Vou botar assim para vocês poderem ver. De cabeça para cima, ó. Vou marcar aqui o 72 todo, aqui até o 50. Aí depois eu vou botar mais 50 aqui. E agora eu tenho que ampliar essa linha. Vou ampliar a minha linha para botar mais os 26 aqui. Então, eu tô usando a 72. Sempre lembra que você tá usando a cor que você tá usando. Eu tô usando a branca. Então, não tem como eu, sem querer, acabar botando a 70, né? Então, vou botar aqui mais 26, tá? Então, aqui começa a minha cintura e aqui começa a minha cintura. E aí, eu vou abrir aqui a porta pro meu gato. Bom, então, você pode perguntar, Liana, por que a cintura tá tão grande aqui? Porque eu tô fazendo o molde completo, tá? Toda a cintura, para dar a volta em todo o seu corpo, tem que estar aqui. Por isso que fica tão grande o molde. E aí, como eu falei para vocês, né, esse negócio de ficar 50, 50, 26, 50, 50, 26, eu acho que não dá certo, tá? Então, eu vou medir aqui quanto que deu. A minha deu 45,5, tá? Deu 45,5, até menos que isso, né? Deu 45,2. Mas aqui, nesse de 1/4, eu não preciso, assim, ser tão meticulosa, assim, né? Porque, como eu falei, eu tô fazendo, como eu falei na outra aula, eu tô fazendo o molde completo. Mas para facilitar, ó, fiz uma marquinha aqui na minha fita métrica e vou marcar essa medida em toda a minha cintura. Eu vou sempre pegando do cantinho do esquadro e vou marcando, ó. Cantinho do esquadro, vou marcando até chegar lá no final. Quanto mais tracinhos você fizer, mais fácil vai ficar para traçar essa linha curva. Pronto, então fiz toda a marcação aqui da minha cintura. E aí agora é só fazer o desenho, né? Como eu falei, quanto mais tracinho você fizer, mais fácil é fazer essa curva. Se quiser ir fazendo aos pouquinhos com uma régua de curva, também pode. Eu prefiro fazer a mão livre mesmo.
Então tá aí, olha, a minha cintura completa, tá? Eu tenho toda a minha cintura aqui. Não tem cálculo nenhum para se fazer. Primeira coisa que você precisa, que é uma boa prática, vamos dizer assim, não é que você seja obrigado a fazer não, mas é uma boa prática você medir essa cintura para ver se ela já tá realmente do tamanho que você queira, tá bom? Se deu tudo certinho. Então aqui a minha tem que ter 72, né? Lembram que eu botei 72 centímetros? Então com a fita em pé eu vou medir essa curva para ver se ela tá com 72 centímetros. Vamos ver se a mágica vai acontecer. A mágica da matemática. Deu 71,5. Acho que tá bom. Também tem a questão, né, de ser canetinha, né? Também tem esse, não ser lápis. Pra mim tá bom, já é suficiente esse tamanho de cintura assim, tá? Então, pra mim deu, no caso deu 71, mais de 71,5, quase 72 mesmo. Então não vou fazer nenhuma variação aqui na cintura, eu fiz o cálculo certinho, a escala, né? A escala do corte centesimal funciona certinho mesmo, não precisam se preocupar. Então agora é que eu vou, antes de fazer o molde inteiro, né, gastar um montão de papel à toa, eu vou colocar aqui a minha linha de cintura, ou a minha linha de quadril, tá? Para fazer a conferência, ver se esse molde vai caber no meu quadril. Aí, se couber, eu parto para o final da modelagem. Bom, então vamos lá, né? Vou botar aqui a minha altura de quadril, que é 24 centímetros, como vocês viram lá na aula das medidas, onde eu tirei as minhas, né? É 24. Vou ampliar a minha linha aqui. Eu não gosto de fazer isso não, mas vou usar a minha escalinha mesmo aqui como régua. Não gosto muito de fazer isso não. E aqui então já tenho a minha altura de quadril. Vou colocar a minha altura de quadril aqui também. Já até colei mais papel, tá vendo? Já colei mais papel para poder fazer isso. Então da cintura, né, a partir da cintura, vou colocar aqui 24 centímetros, que é a minha altura de quadril. Você vai colocar a sua, né? E aí também tenho que ampliar aqui a minha linha até lá. Então, daqui até aqui é só o meu quadril, né? Então vamos medir, vamos botar 24 a partir da cintura, para a gente poder fazer a linha do nosso quadril. Então vamos lá, 24, deixa eu botar assim que fica melhor. 24, seguindo a linha da cintura aqui, ó, vou fazer a minha linha de quadril. Essa eu nem vou desenhar porque eu só quero medir, né? Não quero desenhar, não preciso desenhar ela. Pronto, então tracei aqui toda a minha linha de quadril. Não sei se ela vai aparecer bem aí no vídeo, né? Que é muito larga. E aí agora eu vou medir com a fita métrica em pé se vai caber o meu quadril aqui. Então com a fita métrica em pé, vamos lá. Como eu falei, esse molde está completo, então todo o meu quadril tem que caber aqui. Deu! Aham!
Deu 109, deu 109 aqui. Que legal, deu mesmo. Meu quadril, né, deu 99 lá na aula, eu arredondo para 100, né? Então aqui deu 109, então vai caber tranquilamente. Oba, vou fazer a minha saia vazia com a minha brincadeira de listras e ainda vou economizar tecido, porque de 1/4 gasta menos, né? Beleza, então agora o que eu tenho que fazer então é só colocar o comprimento, total da saia. Então, como eu falei, eu tenho que economizar tecido, né? Então eu vou botar a saia o mais curto possível, no tamanho que eu gosto, claro, né? Então, para mim, o menor comprimento possível é 65 centímetros. Eu até queria fazer ela mais comprida, mas quero economizar tecido, né? Então eu vou da linha da cintura, né? Não é lá do topo do esquadro, é na linha da cintura. E aí eu vou marcar aqui os meus 65 centímetros, tá? E aí depois eu ponho a bainha que eu quero. Então eu vou prolongar essa minha linha até lá. Vou prolongar a linha. Cuidado para não perder o fio, né? Até aqui, 65 centímetros. E vou marcando 65 desde a cintura, vou marcando até lá. E vou ter que colar mais papel aqui no meu molde, com certeza. Bom, então cheguei aqui, ó, no final do meu papel. Então eu vou colar mais papel, terminar de marcar os 65 centímetros e aí volto para as margens de costura. Bom, vamos ver se essa posição vai ficar boa aí para vocês visualizarem o molde inteirinho, tá bom? Não sei se vai ficar bom no vídeo, mas acho que é a melhor maneira de fazer isso. Então eu tive que emendar papel aqui, emendar papel ali, aqui, aqui. Então realmente você tem que fazer esse mapa, né? Abrir bem assim com o papel mesmo, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a margem de costura, tá? Então o godê de 1/4, ele vai ter costura aqui, desse lado, e vai ter costura aqui também. Essa costura vai ficar nas costas e é onde você vai colocar o zíper, né? Então, aqui por toda essa minha lateral, eu vou marcar 1 centímetro. Eu vou marcar 1 centímetro aqui, um aqui no meio, e um mais aqui para o final. E aí depois eu posso traçar com a minha régua longa. Vou pegar a minha régua longa. Então, com a régua longa, né, eu vou fazer essa marcação aqui de 1 centímetro de margem de costura. Então, aqui já é costura, para eu não esquecer, escrevi aqui costura. Agora eu vou para esse outro lado fazer a mesma coisa. Botar a margem de costura aqui. Então, vou marcar 1 centímetro aqui, um aqui no meio e um aqui no final, que aí eu consigo, com uma régua longa, fazer esse traçado. Se você não tiver régua longa, eu sempre digo que isso é importante na modelagem, né? Ter uma régua longa, mas se você não tiver, vai traçando de 1 em 1 centímetro, mas nunca faça no olho, tá? Eu não confio nas coisas que são feitas no olho. Então aqui eu já tenho a margem de costura. Aqui na cintura também, eu tenho que marcar a margem de costura aqui na cintura também. Então isso que eu vou fazer agora.
marcar. Aí aqui, como é uma curva, o ideal mesmo é fazer um tracinho e de um em um até o final. Pronto, então já tem aqui também a minha margem de costura para costurar essa saia lá no meu vestido. E para a bainha, eu também vou acrescentar só 1 centímetro de bainha. Não vou fazer aqui em vídeo, que é muito grande, né? Mas eu também vou aplicar 1 centímetro de bainha aqui no meu molde. Aí eu vou fazer isso, vou aplicar aqui o 1 centímetro na bainha. E aí eu vou tentar mostrar para vocês esse molde no tecido, tá? Vamos lá. Bom, antes de marcar a bainha, eu lembrei de uma coisa legal, uma dica legal para não formar bico na frente do godê de 1/4, tá? Então eu vou dobrar o meu molde ao meio, onde vai ser a costura. Bem certinho aqui. E vou marcar o meio da modelagem, tá? Deixa eu marcar aqui onde é o meio. Eu vou abrir de novo. E aqui nesse meio eu vou subir 2 centímetros. Vou subir 2 centímetros aqui no meio da modelagem. E aí eu vou fazer um acerto aqui na bainha. Desses 2 centímetros, eu vou descendo até encontrar aqui a barra novamente. Eu vou pegar uma régua de curva de alfaiate para fazer isso. Bom, então peguei a curva de alfaiate e eu vou fazer uma curva suave até encontrar a barra aqui de novo. Olha, acho que aqui tá uma boa curvinha. Aí vou descer e encontrar aqui. Tá vendo? Eu fiz uma descida. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Vou fazendo uma curvinha bem suave até encontrar a barra. Então, no meio eu subi 2 centímetros e desci. Então, agora sim, com esse acerto aqui na frente do meu molde, é que eu vou fazer a margem, a bainha, 1 centímetro de bainha, acompanhando essa subida aqui de 2 centímetros que eu fiz aqui no meio do molde. Bom, então eu tô aqui com o meu tecido aberto, tá? Ele não tá dobrado, ele tem 1,40, né, de largura e coube tranquilamente, daria até para fazer uma saia mais comprida. Daria para essa cintura que eu usei, né? Ainda daria para um comprimento aí de uns 90 centímetros, tá? Daria para fazer ele longo até. Muito legal, né? Dá tranquilo. Claro que se a cintura for maior, né? A roda também vai ficar maior. Então, não sei se dá, mas assim, a cintura que eu usei foi cintura 72, né? E aí ainda daria para colocar aí uns 90 centímetros de comprimento aqui desse lado. Aqui tá a orelha do tecido, né? Como é listrado, eu nivelei ele com uma das listras aqui, porque aí eu tenho certeza que ele tá no fio, e aí espalhei, né? No comprimento tem 1,20, então eu gastei 1,20 de tecido para esse comprimento que eu escolhi aqui para minha saia. Tá muito bom, porque eu tenho 3 metros, então eu tenho espaço de sobra aí tranquila para fazer a brincadeira das listras também na blusa, né? Que fazer essas brincadeiras com listra gasta mais tecido, né? Mas eu só perdi 1,20 aqui para essa saia. Então, gente, foi isso aí que ficou, né? A minha saia de godê 1/4. E aí agora nós vamos para as nossas considerações finais.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Fiz uma ginástica ali para poder espalhar o tecido, espalhar o molde. Fiquei até um pouquinho cansada de ficar me movimentando tanto. Então tá aí, né? Esse foi o molde que ficou pronto. É um molde bem grandão, porque é ele totalmente completo, como eu falei na aula, né? Então tecido aberto, coloca um lado na orelha e aí recorta o resto, né? E faz a sua saia. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, desse complemento da aula passada, né? Onde eu fiz a mesma coisa, né? Só que foi no tamanho natural e você, quem viu o vídeo todo, sabe que eu ainda dei algumas diquinhas aí no meio, né? Bom, gente, então muito obrigada por assistirem, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!